348 dias. Apenas 17 para o término do ano. Estamos celebrando a nossa última Santa Ceia do ano de 2021. Glória a Deus. E hoje sim eu quero falar sobre este ato, a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. É sobre ceia mesmo que eu vou falar. Eu quero tomar um texto por demais conhecido e lido em celebrações como estas, que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 ao 26. E eu gostaria que os irmãos mantivessem suas Bíblias abertas. Glória a Deus. E na verdade, o propósito não é transmitir aos irmãos conhecimentos. Os irmãos aqui sobejam de conhecimento. Glória a Deus. Nem muito menos dar uma aula teológica, de forma alguma, que estamos cheios, ladeados, a nossa retaguarda de doutores, professores e grandes teólogos. Mas a proposta é que possamos, número 1, estar debaixo da unção de Deus. Número 2, que não seja a minha voz, mas a voz do Espírito junto ao seu Espírito no seu homem interior. E em terceiro lugar, que você não apenas saiba, que não apenas você sinta, mas que você experimente o mover de Deus na sua vida, para que você possa ser, sim, na sua geração, no raio de ação que Deus lhe confiou, ser um canal de bênção a partir da sua casa. Glória a Deus. A maior luta que o crente enfrenta, que você e que eu enfrento, que nós enfrentamos, é contra nós mesmos. Glória a Deus. Exatamente por conta da nossa natureza pré-adâmica, que ela ainda está em nós. Ainda está em nós. Morta, mas está. E se você não vigiar, ela pode ressuscitar. Mas o Senhor nos dá uma garantia muito importante. O que está em nós é maior, é maior, é maior, é maior. Pois sim, volte a sua atenção para as Escrituras. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Paulo fez alusão às próprias palavras do mestre. Continuou Paulo: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
outra vez menção das palavras de Jesus. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que falou Jesus. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Continuou Paulo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Isto. Meus amados irmãos, quando Paulo escreve esta carta à igreja mais pentecostal do Novo Testamento, neotestamentária, quando ele escreve esta carta àquela igreja, e quando ele trata deste assunto, era porque os irmãos de Coríntios não estavam entendendo, não estavam compreendendo, nem realizando a santa ceia do Senhor como era para ser realizada. Era uma igreja extremamente espiritual, a única neotestamentária que possuía todos os dons do Espírito Santo. Contudo, ele se reunia e Paulo reprovou, dizendo: vocês se reúnem não para melhor, mas para pior, porque vocês não entendem o sentido, o real sentido da Santa Ceia. E aí Paulo, quando escreve acerca deste assunto, ele apresenta uma proposta do Senhor, quando ele disse no versículo 23, porque eu recebi do Senhor. Então era uma proposta não dele para os irmãos em Coríntios, mas era uma proposta do seu Senhor, a saber, de Jesus. Daquele Senhor que ele reconheceu ainda no farisaísmo, quando o Senhor foi ao encontro dele. Não foi ele ao encontro do Senhor, mas foi o Senhor ao encontro dele, quando ele ia numa missão de morte, respirando ameaças de morte contra os cristãos. E aí Deus se revela de uma forma extraordinária e o chama pelo nome, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele cai da sua cavalgadura, e ao cair, ele reconhece que acima da sua autoridade tem uma autoridade suprema, maior e mais poderosa. E ele ouve aquela voz que diz: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Então, quando Paulo diz: eu recebi do Senhor, ele apresenta essa proposta à igreja. Ele está falando de alguém, pastor Genival Bento e pastor Augusto, que ele conhecia, não de ouvir dizer, nem através da letra, pela teologia, mas ele conseguia, ele entendia, conhecia pela sua própria experiência vivida com o próprio Jesus. Levante a mão e dá glória a este Jesus. Então era uma proposta, Paulo estava dizendo, esta proposta é do Senhor, e era uma proposta de Deus através de Paulo, a igreja que ele estava falando ali em Coríntios, glória a Deus. E era uma proposta para pôr embora a ordem, a santa ceia, e que os irmãos pudessem sim observá-la corretamente. Este era o intuito, que a santa ceia fosse observada corretamente. E hoje não é diferente. Ontem foi Paulo aos Coríntios,
Hoje é o pastor Arnóbio, a igreja de Rio Largo. Precisamos observar a Santa Ceia corretamente. Por quê? Porque ela tem um significado muito profundo. Ela é muito significativa e cheia de significados. Sim, não só significativa, mas cheias de significados. Por quê? Porque foi dada a Paulo através do próprio Senhor desta igreja. Aleluia. A primeira Santa Ceia realizada por Jesus, quando ele estava celebrando a passagem, ele estava ali em Jerusalém com seus discípulos, na noite que antecedeu a sua traição. E foi exatamente ali com os 12 que ele deu uma palavra motivadora, inspiradora, uma palavra revelada pelo próprio Espírito ao seu coração, quando ele disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Irmãos, isto era um cumprimento profético de Êxodo, capítulo 12, quando o próprio Senhor instituiu a Páscoa. A Bíblia diz que no capítulo 12, que falou o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, que vos será primeiro dos meses do ano. Falai à congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, tome um só cordeiro e reparta com seu vizinho, conforme o número de almas ou pessoas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem mancha, será de 1 ano, e não tomareis das ovelhas ou das cabras, guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. O Israel de Deus, a igreja representada por Israel. Então tomará o sangue, pô-lo-ás nos umbrais das portas, e naquela noite comereis a carne assada no fogo. Tem que ser no fogo, não pode ser crua. Com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Não comerei dela nada cru, cozido, mas sim cozido em água, senão assado, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés à fressura, nada dele deixarei até pela manhã, mas o que dela ficar até pela manhã, o que sobrar daquela celebração, seja queimada no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, fala depressas, vosso sapato nos pés, vosso cajado na mão, comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Mas ele não termina aí. No versículo 14 ele diz: este dia vos será por memorial. Em outras palavras, vocês não podem esquecer deste dia, porque foi o dia que vocês saíram das trevas para a luz. Foi neste dia que vocês deixaram de ser escravos para serem livres. Foi neste dia que vocês deixaram de ser cavalo de Satanás para ser príncipe diante de Deus. Aleluia. Este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor
nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. E Jesus veio cumprir a lei, por isso ele celebrou a Páscoa. Ele fez valer a vontade do Pai e ensinou a Paulo a seriedade, a responsabilidade de como uma ceia seria celebrada. Aleluia! Versículo 27. Então direis, estou em Êxodo, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. O povo estava no Egito, mas eles não eram do Egito. O povo de Deus hoje está no mundo, mas não é do mundo. Nossos olhos estão voltados para cima, a nossa mensagem é Maranata, 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 Maranata. Paulo disse: eu recebi, aleluia. Foi realizado por Jesus esta celebração da Páscoa, juntamente com seus discípulos, na noite que antecedeu a sua traição. Então, amados, a ceia do Senhor, que é chamado de comunhão, que é comunhão cristã, que relembra a morte e que antecipa a vitória de Cristo sobre a própria morte na sua ressurreição, assim como também aponta para a sua volta em glória para buscar aqueles que são seus. Quem é do Senhor aqui? Ele disse: eu voltarei, eu vou, porque é necessário ir. Porque se uma semente cai na terra e não morre, fica ela só. Eu vim do céu, estou na terra. Se eu não morrer, vou ficar só. Porque o mundo é influenciador, o mundo é enganador, o mundo é traidor, o mundo vai arrastar vocês. Se eu ficar, vocês vão morrer, aleluia. Mas se eu for, vocês vão viver, porque pela minha morte entra a vida em vocês, e vocês deixarão de ser carnais e serão espirituais. Eu recebi do Senhor o que eu ensinei a você. O que ele ensinou? O valor da morte, nos seus 3 aspectos. O que ele ensinou? Acerca da ressurreição dos vivos e dos mortos. O que ele revelou? A olhos nus, a sua ascensão aos céus. Foi como se ele dissesse: olhe para mim, veja que é possível subir ao céu, e como vai ser. Aí saiu subindo lentamente diante dos olhos dele. Glória a Deus. E ele não só ensinou, mas deixou o legado, deixou a promessa da sua vinda em glória. Vim como Cordeiro de Deus, mas voltarei como leão da tribo de Judá. Oh, glória! Aleluia!
Aí Paulo diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão. E tomou o pão e deu graças. Este é o real sentido da celebração nesta noite, a graça. E graça, disse Paulo aos Efésios, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que não vem de vós? Para que ninguém se glorie. Ninguém pense que é alguma coisa. Ninguém pense que é melhor do que ninguém. Não, Senhor. Nada mais somos do que pó e cinza. Agora, no Senhor, somos mais que vencedores. Somos fortes, somos poderosos. Então, o sentido da celebração da Santa Ceia é um culto de ações de graça. Quinta-feira nós teremos um culto de ações de graças ali em Morada. Glória a Deus, o irmão celebrando uma grande bênção que ele recebeu do Senhor. Mas, meus amados irmãos, este povo de Deus é incrível. Eles deram um culto de ações de graças antes de receber a bênção. Você já deu um culto de ações de graças antes de receber a bênção? Eles deram, pastor Hernandes, eles fizeram um culto de ações. Vamos fazer um culto de ações de graça pela nossa despedida e pela terra que manda leite e mel, que nós vamos entrar. Como é que sabe disso? Moisés falou. Pastor Moisés disse que Deus, nesta noite, traria ao Egito uma grande mortandade, mas ao seu povo ele preservaria. E não tem demônio que possa tocar com o povo de Deus, porque este povo está escondido no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao culto de ações de graça, a festa era uma festa de gratidão. Aleluia! Por que gratidão? Porque eles estavam dizendo naquele dia, cantora, ele estava dizendo naquele dia: escravo, nunca mais. Aleluia, levante a mão e diga: escravo, nunca mais. Escravo da cachaça, escravo do fumo, das drogas, nunca mais, da prostituição, da safadeza, da mentira, da imoralidade, escravo, nunca mais. Agora somos livres. Vamos fazer a festa, vamos. O que é que precisa para fazer essa festa? O mais importante é o cordeiro dentro de casa. Olha para o teu irmão e diga: sem cordeiro não tem festa. E se tiver, não presta. Vai dar confusão. Naquele dia tinha outras festas no Egito, irmão. Mas de repente o grito: morreu! O que é que morreu? O seu primogênito, primeiro filho morreu. Acabou a festa. Acabou a festa. O diabo, irmão, está no que é seu, fazendo a sua missão, matando, roubando e destruindo. Aleluia! Mas não pode destruir a tua casa, a tua vida, porque você está fazendo a festa de despedida deste mundo. Festa de gratidão. Oh, glória! Irmãos, essa celebração era também um projeto de Deus em resposta à oração do povo de Deus. Quem ora tem resposta. Quem ora vê a glória. Quem ora recebe a bênção. Sabe quanto durou o tempo de sofrimento do povo de Deus do Egito? Pastor, 430 anos. Isso é uma verdade relativa, mas tem uma absoluta. O tempo de duração do povo no Egito foi o tempo que eles esqueceram que tinham um Deus maior que todos os deuses do Egito. Você não entendeu. Depois você entende. Deixa eu dizer uma coisa. Estes 430 anos,
o sofrimento, a dor e o luto, a vergonha que eles passaram, é porque eles se esqueceram que tinham pai. Eles esqueceram que o pai dele era todo poderoso. Eles viram em Faraó um poder supremo. O medo paralisa o homem, ainda que ele seja crente. Todo mundo tem medo, porém, não se deve ser vencido por ele, nem também, muito menos, dominado. Por quê? Porque nós não estamos sós. E o amor vence o medo. Aleluia. E quando o povo descobriu isso, disse: o que é que estamos fazendo aqui como escravo? Está tudo errado. E o nosso Deus? Onde está o nosso Deus? Olha para o teu irmão, para a tua irmã, pergunta: onde está o teu Deus? Por que você está assim? Por que você está assim? Você já viu aquele crente desesperado? Sem saber o que fazer? Calma, meu irmão. O que está acontecendo? Por que você está assim? Não, pois não, porque o senhor não sabe do meu problema. Você também não sabe do meu. Problema por problema, você não sabe nem o que é problema. Glória a Deus. Sabe não. Pense alguém na cinza. Pense alguém todo chagado. Pense alguém que a mulher não podia chegar nem a 5 metros de distância. Pense alguém que os amigos vieram só para acusá-lo. Pense alguém que o diabo veio rir da cara dele. Aí ele olha para cá e diz: deixa de besteira, rapaz, ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Conversa, sai para lá, rapaz, eu sou crente. Ele deu um nó, Jó deu um nó na cabeça de Satanás. Satanás ficou em parafuso. Como é que ele vai esperar se morreu? Porque Satanás não sabia que o Senhor podia ressuscitá-lo, e ele estava cheio desta fé. E tanta fé foi dele que ele disse: ainda verei o Senhor na terra dos viventes. Ele não está falando do céu, está falando da terra. Diz: eu não vou morrer, eu vou ver o meu Senhor aqui na terra dos viventes. E você tem que fazer assim também, não importa. Minha mãe dizia que peru é quem morre de véspera. Ela criava peru, alimentava com feijão e farinha e botava no papo dele, deixava bem para o Natal. Glória a Deus. E dizia: meu filho, peru mata assim. Glória a Deus. Se conserva assim ele tem data de morrer. Aleluia. Diga: eu não sou peru. Então, se você não é peru, não tenha medo de Covid, não tenha medo de morrer, não tenha medo. Não, irmão. Só morre se Deus deixar, porque Ele ainda é Senhor do céu, na terra, embaixo da terra, em todo lugar Ele é Senhor. Aleluia. Sabe por quê? O Senhor ensinou a Paulo a ensinar os irmãos que eles fizessem aquilo em memória dele, para que eles não se esquecessem que o Senhor não deixaria de ser Senhor pela morte. Deixa eu dizer outra vez, senhores obreiros, Jesus mandou que Paulo lembrasse aos crentes, aos irmãos, que ele não deixaria de ser Senhor pela morte. Pelo contrário, pela morte, na cruz ficaria apenas marcado a destruição da carne, mas do outro lado sairia o homem espiritual e poderoso, sairia Deus. Quando Paulo disse: crucifique a carne com as suas paixões, ele está dizendo: morra, morra. Morrer, pastor? Sim. Morra para o mundo, morra para as suas vontades pessoais e próprias, morra para o seu orgulho, morra para a sua vaidade, morra para tudo que desagrada a Deus, porque você ressuscita em Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo, para ter intimidade com Deus e ver os céus abertos como Estevão. Aleluia! Esta proposta de Deus
foi respondendo a oração dos que clamavam. Aí Moisés estava lá e Deus aparece para Moisés. Aleluia. E quando Deus aparece para Moisés, lhe atraindo a atenção ali na sarça, Êxodo capítulo 3, versículo 6, glória a Deus. Êxodo 6, versículo 3, extraordinário esse texto, meus amados irmãos. Deus disse o seguinte: eu apareci, falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Disse Deus ainda: eu apareci a Abraão, pai da fé, a Isaac, filho da promessa, nasceu nas impossibilidades do homem, e a Jacó, que era aquele crente não lá tão seguro. Como me revelei para eles como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome não lhe fui perfeitamente conhecido. Pelo meu nome não lhe fui perfeitamente conhecido. Deixa eu parafrasear aqui os senhores teólogos e professores. Ele estava querendo dar a mensagem para nós hoje, que não é simplesmente pelo poder do conhecimento adquirido, não é simplesmente pela teologia que ele foi perfeitamente conhecido. Pode olhar que ele disse que tinha sido conhecido pelo nome, mas não tão conhecido como precisava ser conhecido. Era isso que está dizendo, é isso que está mostrando aqui. Glória a Deus. Então ele diz: também estabeleci o meu concerto com eles, o meu povo, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, no qual foram peregrinos. E também, o que Moisés não sabia, Deus disse: tenho ouvido. Sabe por que Deus ouve? Não é porque tem ouvido. Tem muita gente que tem ouvido e não ouve. Deus ouve porque Ele está vivo. E tem muitos vivos entre nós que estão mortos. Não ouve. Tenho ouvido o gemido dos meus filhos, que estão escravizados no Egito. E me lembrei da promessa, me lembrei do concerto, me lembrei da aliança. E eu quero, Moisés, que você vá lá. Você será o meu enviado. Você é o meu enviado. Escute, quando o Senhor estabeleceu para a igreja o ídem, Ele estava dizendo: a minha igreja é a minha enviada. Ela vai me representar da terra para tirar aqueles que estão na escravidão. Então, amados, o real sentido da celebração é culto de ações de graças, é projeto de Deus, é revelação, porque Deus diz eu sou. Quando Ele diz eu sou, Ele diz eu posso. Ele sela você, lhe tornando propriedade exclusiva dele, aleluia. E muito mais do que isso, Ele estabelece um concerto, Ele estabelece uma aliança. E eu e você, nós estamos em aliança com Deus. E mais do que isso, Ele indica, Ele promove entre nós comunhão. Diga comunhão. Isso. João 1:7. Se andarmos na luz, revelação da verdade. Como na luz Deus está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então é através dessa celebração
que o Senhor se revela, luz, através dessa comunhão que nós nos unimos, comunhão, é através desta reunião que nós entendemos que estamos sob a proteção do Altíssimo, sangue derramado. Aí Paulo disse, olha, deu graça pelo pão, partiu, disse, tomem, não só partiu, mas deu para os discípulos e disse, comei, é o meu corpo, façam isto em memória de mim. Aleluia. Quando Jesus disse, façam isto, primeiro ele repartiu, o que é meu, é seu, e o que é seu, é meu. E ele disse, não façam isso em memória. Ou seja, ele estava dizendo, não se esqueçam. Tem muitas pessoas que se esquecem. Salmo 103, 1 e 5, que a gente ouve umas dezenas de vezes nas celebrações de aniversário. Disse o salmista, bendize, significa, diga bem, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você sabia que quando você está criticando, você está esquecido dos benefícios de Deus? Você sabia que quando você está murmurando, porque não atingiu o seu objetivo, você está se esquecendo dos benefícios de Deus? Parece-me que a gente só sabe agradecer quando está na bênção, quando está recebendo, quando Deus nos dá a oportunidade de perder, a gente se revolta. Pastor, e perder a oportunidade? É sim, a oportunidade de crescimento. Você quando está perdendo, você está tendo a oportunidade de crescimento. É a oportunidade de aproximação. Aproximação do quê, pastor? De Deus. Não, pastor, mas eu nada. Hoje você não orou 10 minutos. Você não orou hoje 10 minutos. Anda. Black Storia Mahainde Surianda Macassuria Macá. Verdade? Onde é? Brumi é frihetolia próxima raia. Jonde é cho, kitoria mahaya, jonde é prumbi ba. Jonde prumbi a face de ó. Deus vê. Não cantou em caface, né? Não é sobre a fondação, mas é fácil. Não só vê, mas ele também sabe. Gloriante prumbi a masumi raia. Sobre você, ele sabe mais do que você. Aleluia! Não se esqueça, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Se não fosse as misericórdias de Deus, você já estaria destruída. Aleluia. Aleluia. Ele perdoa todas, eu gosto disso, todas as tuas iniquidades. Ele sara todas as tuas enfermidades. Ele sara o teu espírito. Ele sara a tua alma. Ele sara o teu corpo.
Ele te sara por completo, para lhe deixar sensível à voz do Espírito Santo, para quando a trombeta tocar, você ouvir, e para quando ouvir, você subir. Seja agradecido. Ele redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e misericórdia. É Ele que enche a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova. E quando a mocidade se renova, ela voa nas asas do Espírito. Ela não teme nem a morte. Ela passa por dentro das tempestades e descansa sobre ela enquanto está voando assim ao crente na presença de Deus. Ceia do Senhor projetada por Deus, para você não se esquecer dos benefícios. Por isso Paulo diz, em memória. Quando alguém estiver te maltratando, quando alguém estiver te humilhando, quando alguém estiver falando mal de você, dê uma festa. Se alguém mentindo disser todo mal contra você, alegrai-vos e exultai-vos, disse Jesus, porque grande é o vosso galardão lá no céu. Ah, pastor, o senhor não sabe o que é isso. Eu não sei. Deixa eu rir de novo. Glória a Deus. Olha, irmãos, o que tem de gente falando mal, não é bem não. O que tem de gente falando mal de pastores, pelo amor de Deus. O que tem de gente falando mal de pastores, num dia macaco não pula num ano. Glória a Deus. Mas o que acontece? Os que estão com Deus na presença dEle, cheio dEle, dão festa, porque vê como fraqueza. Às vezes, pastor Genival Benz chega, pastor, olha, tenha cuidado com fulano, senta ali com o senhor, mas quando sai, olha, mas desce a lenha sem pena. Eu digo, vamos orar pela coitada, vamos orar pelo coitado, é fraqueza. Vamos ajudá-lo, porque crente ele já é, mas vamos ajudar ele a ser salvo, aleluia. Foi projetada a ceia, para você não se esquecer, diga para o irmão que está perto de você, diga, não se esqueça dos benefícios do Senhor na tua vida. Mas foi projetada também para mostrar o caminho para o céu. Mas não foi só para mostrar o caminho para o céu, não. Foi para te ajudar a andar nele. Que tem pessoas que sabem o caminho para o céu, mas não andam nele. Aleluia. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Todo mundo conhece esse texto. Ele é a verdade. Para quê? Para que você seja também a verdade e ande na verdade. E você anda na verdade? Pastor, pule essa parte. Qual é a verdade? É que há duas classes de pessoas na igreja. Silêncio fazia lá no jardim. Quantas moças eram da parábola? 10. As 10 eram crentes? Eram. Vamos transliterar para hoje. As 10 tinham a Bíblia. Vinham para a igreja. E qual era o problema? O problema foi só um. Faltou azeite. Põe azeite na lâmpada, Senhor. Irmão,
lâmpada só acende se tiver azeite, querosene. Crente só brilha se o Espírito Santo estiver na vida dele. Se não tiver, não brilha. E se ele não brilhar, ele não é visto em cima, ele pode ser até visto embaixo. Se ele tiver dinheiro, se tiver posição, irmão, e se passa banha para aqui, banha para acolá, aquele é Zezinho, aquele ali é Mariquinha, mas aquele ali é o Senhorzinho. Acaba com isso, meu irmão. Grande aqui é Deus, maior é Ele. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que saber se tem ou não tem azeite. Se você tem, você é. Se você não tem, você não tem. Você não é. Se você tem azeite, você brilha. Se você não tem, você não brilha. Se você não tem, não vai ouvir a trombeta. Se você tem, vai ouvir a trombeta, porque Jesus está às portas. Oh, Janamá. A celebração da ceia é para mostrar o caminho e para te ajudar a entrar nele. Pastor, eu não posso. Eu sou fraco. Fraqueza não impede crente entrar no céu. Eu não sou pregador. Não precisa ser pregador para entrar no céu. Se fosse, só entrasse no céu pregador, só quem entrava aqui é o Bento. O resto ficava tudo, até o pastor. Aleluia! Aleluia! Só entra cantor que canta bonito, só a Josi, pronto. Então só ia os dois, a gente ia ficar, meu irmão. Até o esposo ficava chorando. Glória a Deus. E o pior, que não podia divorciar porque a mulher está viva. Não está na terra, mas está no céu. Aí não pode, não podia também se juntar a outra porque é pecado, porque ele é casado. Veja que confusão, que nó a gente dá na cabeça do diabo. Indica o caminho para o céu, a Santa Ceia. João 19:30. Quem profetiza João 19:30? Olha aí. Eu quero que você profetize João 19:30. Eita. Orianda abaixo, orianda marraia. A maior mensagem da Bíblia é esta. Aleluia. 2 palavras só. Está consumado. Sabe o que Jesus estava dizendo? Está pago o preço. Sabe o que ele está dizendo? Você não deve nada pelos seus erros. Eu já paguei tudo. Aleluia. Olha para o teu irmão, dá um toque ao teu irmão, diga: Jesus já pagou todos os seus pecados. Alegrai-vos e exultai-vos, porque o galardão no céu é muito grande para você. Pastor, está pago, mas eu ainda me sinto fraco. Por quê? Porque eu não tenho assim essa... Tá bom. Mateus 27:51. Mateus capítulo 27, 51. Eu não sou que morri. Aleluia. Jesus havia acabado de dizer lá no Calvário, na hora nona, ele havia exclamado: Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparastes? Que foi o momento mais crucial de Jesus, foi esse. O tempo não permite voltar para o Getsêmani, para depois chegar no Caveira, no Monte Calveira. Mas vamos ao versículo 51. E eis que o véu do templo rasgou-se em dois. E a terra tremeu e as pedras se fenderam. O véu do templo rasgou-se. Isso quer dizer o que, pastor? Isso quer dizer que você que é fraco, Deus disse: não se preocupe.
Está vendo aquele lugar ali? Dê uma olhadinha. Ah, sim, estou vendo. É o templo. Átrio, pátio e lugar santíssimo. Está vendo aquele véu que está separando o lugar santo do santíssimo? Estou. Está vendo aquele véu, aquela cortina naquela grossura? Só quem pode entrar ali, só quem pode. Quem tem estrela. Uma vez no ano o sumo sacerdote entra ali. Glória a Deus. E mais ninguém. Agora, fique olhando. Parece que eu estou vendo. Aí os crentes começam a olhar. Aí de repente, um barulho. De cima, do céu. Começou do céu. Abriu, pode correr, pode entrar e pode chamar, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, porque você é filho. Só os filhos, levante a mão, só os filhos, levante a mão e adore. Os filhos adoram, porque a Santa Ceia indica o caminho para o céu, e o caminho para o céu passa pelo Calvário. Olha para o irmão que está ao lado, diga, o caminho do céu passa pelo Calvário. Primeiro, Calvário, graça. O salmista disse, o Senhor dará graça, e o Senhor dará também glória. Pentecoste, você passa pelo Calvário, lá você morre para o mundo, nasce para Cristo, e de lá você vai para o Pentecoste, é cheio e batizado com o Espírito Santo, e de lá, pastor, rumo para a glória. Agora eu estou indo para o céu. Corra com paciência a carreira que ele está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Seja um crente, mas um crente alegre. Seja um crente cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Veja o que diz a palavra de Deus. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, disse Paulo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Estamos aqui celebrando porque o Senhor nos selou, e através deste selo, aleluia, Ele estabeleceu uma aliança. Você está em aliança com Deus. Mas, meus amados irmãos, que pena que as horas já se foram. Como eu gostaria que o relógio tivesse parado há 30, 40 minutos atrás. Mas eu gostaria de concluir no texto que nós estamos lendo, quando ele disse no versículo 26, por quê? Por quê? Porque o que, Paulo? Todas as vezes, não era algumas vezes. Tem pessoas, pastor Bento, presbítero Benedito, tem pessoas que não levam a sério a Santa Ceia. Tem pessoas que tomam um mês, o outro não toma. Não vai dar para mim, não, depois eu tomo. Está pecando. Está negando a sua fé. Está deixando de reconhecer o sacrifício daquele que por você renunciou o céu, a presença do Pai, renunciou de ser servido pelos anjos. Pensa o que é ser servido pelos anjos. A gente fica aqui tão fofinho, né? Quando chega um obreiro, um diácono, olha, pastor, agora vem um pastor me servir, ó, que privilégio. Uma aguinha, imagine você ser servido pelos anjos. Mas tem pessoa que não sabe o que é isso, não sabe o que é honra. Sabe não. Olha para quem está perto de você, tu sabe. Sabe o que é honra? Misericórdia. Pastor, isso é pergunta que se faz. Jesus perguntou um paralítico se ele queria andar. Por que eu não posso fazer essa?
porque não sou Jesus? Aleluia. Me seja sincero e sincera. Você chegaria para um paralítico e perguntaria a ele se ele queria andar? Pense nisso. E se você visse alguém perguntando, você dizia, não tem juízo não. Mas Jesus perguntou. Deixa para lá, né, irmão? Versículo 26. Porque, disse Paulo, todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais o quê? A morte, Calvário, até que venha arrebatamento. Você vai anunciar o Calvário até ser arrebatado. Então esta celebração não apenas aponta para o Calvário, não apenas a ascensão, mas a gloriosa promessa da sua volta. Paulo disse aos filipenses, mas a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Você não pode deixar de ter isto na seu coração e mente. Moisés, Números capítulo 10, versículo 29 ao 30, não vai dar tempo para ler, mas Moisés roga a Obabe para ir com eles. Moisés estava debaixo de uma promessa, e ele, ao encontrar-se com Obabe, que era o seu genro, era filho de Reuel, ele disse: Obabe, nós estamos indo para uma terra boa, e esta terra foi Deus que nos prometeu, vamos conosco. E Obabe parou, pensou, e se venha, nos acompanhe. E ele disse: não, eu não vou, eu não posso ir. Por quê? Eu tenho terra, eu tenho gado, eu tenho tanta coisa para fazer. E você, irmão, vai ou fica? Nós estamos indo para o céu. Você quer ir ou quer ficar? Você quer ir ou quer ficar? Mas para ficar tem que se desprender do que desagrada a Deus. É uma proposta de Deus, vai ou fica? Era a proposta dele, glória a Deus. Mas o moço Obabe não foi, ficou para cuidar da terra. E Moisés seguiu viagem com os demais. Por isso Paulo disse: celebrai em memória de mim, foram as palavras de Jesus através de Paulo. Glória a Deus. Esta celebração que aponta para a volta do Filho de Deus. Essa celebração que representa e manifesta a sua presença através dos elementos sagrados. Porque a presença de Deus está representada nesta noite pelo pão, pelo vinho. Estou falando de representação. Muito mais do que isso, a presença de Deus está manifesta no nosso homem interior, por isso nos alegramos. Mas o pão não é um pão qualquer, é o pão asmo, sem fermento, é o vinho sem ser fermentado, e é um cordeiro assado no fogo. Aleluia! Quem está indo para o céu, a primeira coisa é a casa limpa. Casa aqui eu estou falando de corpo, templo, morada do Espírito Santo. Casa limpa,
sem fermento, porque todo fermento tinha que ser tirado. Aleluia! Até o pão, o alimento tem que ser alimento genuíno, alimento puro. Não pode ser qualquer comida. Tem crente, irmão, que anda comendo qualquer comida. Aonde tem um zabumba, aonde tem uma roda, ele chega no meio. Aleluia! Acaba com isso, irmão. Vai crescer, vai se alimentar com a genuína palavra. O pão tem que ser sem fermento. Quem come pão com fermento vai inchar a barriga. E o vinho, aleluia. Agora o cordeiro tem que estar dentro de casa. Glória a Deus. Apocalipse 3:11 para concluir. Eis que venho, brevidade. Olha para o teu irmão e diga brevidade. Eis que venho, Senhor. Guarda o quê? O que é que você tem? O que é que você tem? Tem pessoas que não guardam nada, não tem nada. Glória a Deus. Aleluia. Outro dia, uma mulher olhou para outra, viu aquele colar bonito, disse: fulana, você não tem medo de andar com esse colar de ouro? Aqui é muito perigoso. Ela disse: não, não é ouro não, é miçanga. O que não é de valor, gente, mas o que tem valor a gente guarda. Guarda o que você tem, para ninguém tomar. O diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, mas não pode tragar um crente que anda na presença de Deus. Guarde o que tem. Aleluia. E por fim, o apóstolo, ele disse: portanto, todas as vezes que você comer este pão, que você beber este cálice com este vinho, você está anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Em outras palavras, eu sei que Ele vai voltar. E a minha certeza é tão grande, que eu quero dizer a vocês, que vocês não podem acerca disto serem ignorantes. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele disse: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que morreram, para que vocês não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Porque se você crê que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os que morreram com Cristo, os que morreram salvos, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Eu acho lindo isso aqui. Nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Não é só ficar vivo para a vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem. Por quê? Porque o Senhor, diga comigo, vamos ficar de pé, igreja, diga comigo, porque o Senhor, de pé mais forte, diga: porque o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Agora olha para o irmão que está ao teu lado, diga: mas nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, e estaremos para sempre com Ele. Só quem tem essa esperança.